Imagine a seguinte situação. Alguém quebra o braço, vai para o hospital e faz um raio-x. É normal a gente ter uma expectativa quase reconfortante de precisão visual nesse momento, né? Com certeza. O médico aponta para aquela linha branca irregular na chapa e diz algo como a fratura está exatamente ali. Exato! É algo binário, é super visível e, acima de tudo, é compreensível para qualquer pessoa que olhe para aquilo. A causa e o efeito estão ali, totalmente transparentes. E essa, no fundo, a nossa zona de conforto como sociedade, sabe? A gente construiu nossas instituições baseadas nessa clareza. Uhum. Nós gostamos de fenômenos que podem ser, tipo, categorizados, dissecados, explicados através de uma linha lógica contínua e, de preferência, onde um humano assume a responsabilidade pela leitura daquele dado. Mas aí a gente dá um passo cego em direção ao mundo dos algoritmos complexos e da tomada de decisão automatizada. E é aí que a coisa complica. Muito. Porque, de repente, essa máquina de raio-x para de mostrar a imagem. Ela simplesmente não gera mais o visual. Em vez disso, ela cospe um pedaço de papel com uma única palavra impressa, tipo quebrado ou intacto. Nossa, sim. E quando a gente pergunta para o médico onde está a fratura, ele dá de ombros e responde: eu não sei, a máquina não me diz como chegou a essa conclusão, ela só me dá a probabilidade. É assustador pensar nisso na prática. E é exatamente essa opacidade, sabe, essa perda total de controle sobre o como e o porquê que nos traz ao nosso mergulho profundo de hoje. Nosso foco é o livro A Filosofia da Inteligência Artificial, escrito por Rodrigo Reis Lastracide e Pedro Luiz Caetano Filho. E olha, é um material que desafia muitas das nossas suposições, porque ele não trata a tecnologia apenas como um amontoado de código. Exato. Ele pega as perguntas mais profundas da humanidade, tipo, o que constitui o conhecimento empírico? O que é a agência moral? E joga isso numa arena de colisão direta com a tecnologia contemporânea de ponta. Só que, para quem acompanha a gente hoje, a rota que vamos tomar é muito específica. Bem específica. A nossa missão aqui não é debater os capítulos teóricos densos sobre a natureza da consciência ou filosofar se uma máquina de silício pode ou não ter uma alma. A gente vai focar rigorosamente nos 3 primeiros apêndices da obra. E o motivo para isso é excelente. É nos apêndices que a filosofia desce daquele pedestal abstrato e bate de frente com o asfalto, né? Sim, é onde a teoria encontra as tragédias urbanas, encontra a ética nas bancadas de pesquisa acadêmica e as políticas de Estado. Essa decisão dos autores de focar nessa parte final é vital. É tipo o ponto de inflexão onde a filosofia deixa de ser um exercício só contemplativo e passa a ser uma questão de sobrevivência civil mesmo, de justiça criminal e organização administrativa. É por aí mesmo. A promessa para quem está ouvindo é bem clara. A gente não está perdendo tempo com ficção científica. Nada de ciborgues dominando o planeta em 2050. O material que a gente tem em mãos trata do agora. Do que já está acontecendo. Trata de carros que já tomaram decisões letais nas nossas ruas, de regras super recentes aprovadas no Brasil sobre o uso de IA na ciência, regras que foram literalmente publicadas no mês passado, em março de 2026, e do desespero de um país inteiro tentando domesticar a caixa preta dos algoritmos. E é um desespero real. Certo, vamos desempacotar isso. Pelo que eu vi, a grande questão que o apêndice 1 levanta é: como que uma equação matemática, que em teoria não tem sentimentos, acaba gerando consequências tão desastrosas na vida real? O que é fascinante aqui é que os autores não usam hipóteses, eles usam inquéritos. Eles trazem 3 estudos de caso documentados justamente para provar que a chamada caixa preta não é um simples problema de software. É bem maior que isso. É um problema de direitos humanos. O primeiro grande abalo sísmico que eles relatam é o caso do sistema Compass, que foi utilizado no sistema judiciário dos Estados Unidos. Eu li sobre isso e achei muito perturbador. Mas, para quem não está muito familiarizado com essa parte técnica da justiça, como que um software entra num tribunal? Tipo, o juiz simplesmente abre um programa no computador e pergunta o que fazer? Olha, na prática é quase isso.
mas vem disfarçado de avaliação de risco, sabe? Tá. E como funciona? O Compass é um algoritmo preditivo. Ele analisa o histórico de um réu e cospe uma pontuação que vai de 1 a 10. Essa nota indica a probabilidade de essa pessoa voltar a cometer um crime. Entendi. Aí, os juízes olham para essa nota e, baseados nela, tomam decisões pesadas. Decidem se concedem liberdade condicional, se aumentam o valor da fiança ou até se aplicam uma sentença mais dura. E a promessa inicial das empresas de tecnologia era que a máquina seria um árbitro neutro. Livre daqueles preconceitos humanos que infestam os tribunais, né? Exato. Essa era a promessa. Só que a investigação que o livro traz mostrou exatamente o oposto, não é? A máquina aprendeu a ser preconceituosa. Mas peraí, me deixa fazer o papel de cética aqui. Como que um pedaço de código desenvolve racismo? O algoritmo não sabe a cor da pele da pessoa, sabe? Não sabe, e essa é a grande armadilha do viés algorítmico. É fundamental a gente entender o mecanismo por trás disso. De fato, o algoritmo não tem um campo lá escrito cor ou raça para ele analisar. Mas ele é treinado com décadas e décadas de dados históricos do sistema de justiça criminal americano. E o que o algoritmo faz, no fim das contas, é buscar correlações matemáticas cegas. Tá, e o que ele encontra? Ele começa a usar o que a gente chama de variáveis proxy, que são variáveis substitutas. Por exemplo, o CEP de onde a pessoa mora, a renda da família, ou se os parentes já foram presos alguma vez. Ah, entendi. E nos Estados Unidos, por causa de um histórico super longo de segregação estrutural, o CEP de um indivíduo tem uma correlação estatística gigantesca com a cor da pele dele. Então, no fim, a máquina encontra uma maneira de adivinhar a demografia mesmo sem perguntar diretamente. E qual foi o resultado prático disso na vida real, lá no tribunal? O resultado prático, que foi muito bem exposto por investigações de jornalismo de dados, foi um desastre absoluto de falsos positivos e falsos negativos assimétricos. Como assim, assimétricos? Que, tipo, réus negros recebiam frequentemente notas de alto risco, que é o falso positivo, mesmo quando eles nunca mais voltavam a cometer crimes na vida. Nossa. E o exato oposto acontecia com réus brancos. Eles recebiam notas de baixo risco, o falso negativo, e frequentemente reincidiam. E o que agrava tudo isso é a opacidade. O advogado de defesa não pode simplesmente chegar lá e questionar o código. Porque não tem acesso, né? Pois é, a empresa criadora alega que o algoritmo é um segredo comercial protegido por lei. É praticamente a anulação do direito de defesa. A pessoa está presa por um segredo comercial. E o livro não para no Compass, né? A transição que os autores fazem para a questão da vigilância em massa é brutal. Tem aquele caso do Robert Williams. Esse caso é um absurdo. Ele foi preso na frente da própria família porque um sistema de reconhecimento facial achou que ele era um ladrão de relógios. Novamente, fica a pergunta sobre o mecanismo, como uma câmera erra um rosto de forma tão grotesca a ponto de causar uma prisão completamente injusta. A falha matemática no reconhecimento facial tem a mesma raiz do problema do Compass. O banco de dados de treinamento. O material que eles usam para ensinar a máquina. Isso. Se os engenheiros pegam e alimentam o sistema com 1 milhão de rostos para ele aprender a mapear as feições e, 80% desses rostos são de homens brancos, a máquina se torna incrível em encontrar diferenças muito sutis entre pessoas brancas. Tá, mas e as outras pessoas? É aí que tá. Ela literalmente não tem a calibragem matemática para mapear os pontos nodais, tipo a distância exata entre as pupilas, a profundidade do maxilar, o reflexo da luz na pele em rostos negros. Ela fica cega para essas nuances. Exatamente. O sistema acaba agrupando todo mundo com base em padrões super genéricos. E o caso do Robert Williams mostra muito bem a irresponsabilidade do Estado em delegar, de uma forma totalmente acrítica, a força policial a uma estatística que é falha. Nossa, e o que nos leva ao ápice dessa terceirização de decisões, que é aquele caso do atropelamento fatal no Arizona, lá em 2018. Um carro autônomo da Uber, que ainda estava em fase de testes, atingiu e matou a Elaine Harsberg enquanto ela atravessava a rua com uma bicicleta. É uma tragédia que marcou a indústria. Sim, e aqui os autores trazem o conceito que talvez seja o mais assustador de todo o material, o problema das muitas mãos. Ah, sim. Na filosofia moral, esse problema descreve basicamente a dissipação da culpa. Pensa bem, quando um sistema é tão pulverizado
Estão dividido em tarefas minúsculas, entre milhares de pessoas. Como que você aponta o dedo para achar o responsável por uma morte? Olha, esse conceito é tão visual. Sabe o que me vem logo à mente? O quê? Aquele clássico trabalho em grupo da época da escola, sabe? Aquele trabalho onde o cartaz rasga, a apresentação é um vexame total e ninguém sabe o que falar lá na frente. Clássico. Aí o professor cruza os braços, olha para o grupo e pergunta: de quem foi a culpa? E imediatamente todo mundo aponta o dedo para o lado e diz: eu só fiz a minha parte. Eu entreguei o meu texto, o erro não foi meu. O problema das muitas mãos é basicamente isso, só que numa escala corporativa e letal. Nossa, a analogia do trabalho em grupo é dolorosamente precisa nesse caso. Porque se a gente dissecar o mecanismo do acidente da Uber, a gente percebe que não teve uma falha única. Foi um colapso em cadeia. Como assim? Explica melhor para quem está ouvindo. Bom, o carro usava a base de um veículo da Volvo, certo? E a Volvo já tinha um sistema de frenagem de emergência nativo de fábrica. Mas os engenheiros da Uber desativaram esse sistema original porque ele entrava em conflito com o software de direção autônoma deles. Ah, causava problemas no teste. Isso, ficava causando solavancos, freadas bruscas do nada que eles chamam de falsos alertas. Aí a solução da empresa foi a seguinte: desativa a máquina da Volvo e coloca um ser humano no banco do motorista para frear se der algum problema. O que, na prática, é exigir que um ser humano tenha reflexos de milissegundos para consertar um erro computacional com o carro em movimento, né? E de noite ainda por cima. E pior, a motorista de segurança estava assistindo a um programa no celular momentos antes da colisão. Meu Deus. Então a gente tem um engenheiro do radar que não detectou a bicicleta a tempo, a gente tem um executivo que mandou desligar o freio de segurança para melhorar a fluidez da viagem, e a gente tem a motorista desatenta. Mas nenhum deles programou a máquina com a intenção de matar. E se ninguém teve a intenção direta, a responsabilidade simplesmente evapora. Exatamente. É aí que se forma o que a gente chama de lacuna de responsabilidade. Porque nossos sistemas de justiça penal foram desenhados há séculos, né? Eles dependem de intenção, dependem de livre-arbítrio da figura do dolo. Não dá para prender uma máquina. Como você processa criminalmente uma rede neural de aprendizado profundo que toma decisões que nem o próprio cara que criou consegue prever? A lição dolorosa desse primeiro apêndice é que a falha da IA nunca é só um simples bug no código. É uma falha sistêmica do modelo de negócio e da supervisão humana. E, convenhamos, isso escancara uma hipocrisia imensa. Porque se as megacorporações lá do Vale do Silício, com todo o orçamento do mundo, criam essas lacunas de responsabilidade onde ninguém assume a culpa por racismo ou mortes, como que fica o ambiente onde o conhecimento é gerado? É uma ótima pergunta. Tipo, como que as universidades, que deveriam ser os faróis da ética da sociedade, estão lidando com essa mesma tecnologia? E essa urgência nos leva direto à discussão sobre a integridade da ciência no apêndice 2. O apêndice 2 dá uma guinada interessante, porque ele muda o foco das ruas para os laboratórios e para dentro das bibliotecas. E os autores do livro estabelecem 4 pilares que eles consideram inegociáveis. Inegociáveis para tentar conter a erosão ética, né? Isso, com a chegada dessa inteligência artificial generativa na pesquisa. O primeiro pilar é a transparência radical. O segundo, a supervisão humana crítica. O terceiro é a responsabilidade humana intransferível. E o quarto, a finalidade formativa e criativa. Olha, eu li esses pilares, mas confesso pra você que quando eu cheguei na parte metodológica do livro, eu parei, reli e pensei, peraí, isso não é uma contradição monumental? Ah, eu sei onde você quer chegar. Sério? O Rodrigo e o Pedro escreveram um livro inteiro dissecando os perigos éticos, a opacidade e os erros grotescos dessas máquinas. E aí, no apêndice 2, eles revelam que usaram a inteligência artificial para ajudar a conceber a própria obra. Pois é. Eles não estão caindo na própria armadilha que estão denunciando. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, eu acho. A princípio, soa como uma contradição gigantesca, sem dúvida nenhuma. Mas é aí que os mecanismos de uso entram em cena para separar a ética do plágio. O que eles não fizeram, eles não abriram um gerador de texto qualquer e digitaram: escreva um capítulo inteiro sobre filosofia moral. Tá, e o que eles fizeram, então? O que eles fizeram foi aplicar aqueles 4 pilares na prática. A transparência radical, por exemplo, significa detalhar lá no anexo todos os prompts, ou seja, os comandos exatos que eles deram para a máquina. E eles usaram a IA porque chamam de finalidade formativa.
Eles explicam no texto que colocaram seções inteiras do livro dentro do sistema e usaram comandos para que a máquina agisse como um opositor filosófico. Exato. Como se a máquina fosse um adversário no ringue de boxe, sabe? Um sparring intelectual. Eles pediam coisas tipo aponte as falhas de lógica nesse argumento aqui. E a partir das críticas da máquina, eles voltavam e reescreviam o texto por conta própria. É um uso super refinado da ferramenta. Mas, ainda assim, isso me levanta uma dúvida meio incômoda. Se o texto final foi esculpido e sofreu alterações justamente por causa desse debate contínuo com o algoritmo, de quem é a voz daquela filosofia no fim das contas? O humano não acaba virando apenas um editor do pensamento sintético? Essa provocação é fantástica, mas a defesa ética deles repousa lá no terceiro pilar, a responsabilidade humana intransferível. A voz permanece puramente humana, porque o ato de aceitar, refutar ou assimilar a crítica do algoritmo exige agência moral. A máquina não entende o que está falando. Exato. A máquina não entende o peso do que ela está sugerindo ali. Apenas o pesquisador humano carrega o risco ético de assinar o próprio nome naquela ideia. E se conectarmos isso com o quadro geral, é por isso que o debate sobre autoria explodiu esse ano na academia. Com certeza. O material de vocês traz algo que está literalmente esfriando da impressora oficial, a portaria número 2664 do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o nosso famoso CNPq. Sim, publicada agora mesmo, dia 6 de março de 2026, fresquinha. É basicamente o Brasil tentando colocar uma coleira institucional na situação acadêmica. E a portaria não sugere nada, ela impõe mesmo. Ela torna a declaração de uso de IA generativa totalmente obrigatória nas pesquisas, criando até uma camada burocrática nova, chamada Credit IA. Então o cientista tem que explicar tudo o que a máquina fez? Tudo. O pesquisador precisa mapear e justificar certinho em qual etapa ele usou o sistema. Foi na tradução do texto? Foi só na formatação de dados estatísticos? E há um limite bem rígido. O CNPq proibiu expressamente que textos gerados por IA sejam submetidos como autoria primária. O humano não pode ser tipo coautor de um algoritmo. De jeito nenhum. E tem um ponto dessa portaria que me chamou muita atenção, porque revela demais como os bastidores da ciência funcionam na vida real. O CNPq proibiu o uso de inteligência artificial para elaborar pareceres sobre projetos de terceiro. Isso é fundamental. Para quem está fora da academia, pode parecer um detalhe besta, mas isso é a espinha dorsal do método científico, né? A revisão por pares. Qual que é o perigo mecânico de pegar o artigo de um colega e jogar num chat GPT da vida só para pedir um resumo e avaliar mais rápido? O perigo é o vazamento imediato e irreversível de propriedade intelectual. Vazamento. Sim. Pensa comigo. As plataformas de IA generativa mais populares são operadas por empresas privadas gigantescas, certo? E a esmagadora maioria delas utiliza os dados que são inseridos pelos usuários para continuar treinando os próprios modelos de linguagem. Ah, claro, a máquina engole a informação para ficar mais inteligente. Exato. Então, quando um professor universitário pega um projeto de pesquisa inédito, inovador, que um colega submeteu para ele ler em sigilo absoluto, e ele cola isso num servidor corporativo só para facilitar o trabalho dele de fazer um resumo, Ele está dando a pesquisa de bandeja para a empresa. ele acabou de quebrar o contrato de sigilo científico. Aquele dado, aquela pesquisa de anos, não é mais privada. E a punição para isso, sob essas novas regras do CNPq, pode escalar até a suspensão do currículo Lattes do infrator. E ficar sem o currículo Lattes no Brasil é praticamente a morte profissional de qualquer cientista. É não receber nenhuma verba, nenhuma bolsa. É fascinante ver como a corda está sendo esticada. Muito. A gente viu como a justiça falha em prender um humano que confiou na máquina, lá nos casos do Uber e do Compass. Agora a gente vê o CNPq tentando garantir que o cientista humano não escape de jeito nenhum da responsabilidade metodológica. Eles estão tentando fechar o cerco. Mas e quando nós tentamos escalar essa responsabilidade? Não só para um laboratório fechado ou para uma rua isolada, mas para as fronteiras de um país inteiro com mais de 200 milhões de habitantes. E aí é que a complexidade da coisa se multiplica exponencialmente, porque o Apêndice 3 muda tudo e foca os holofotes na tentativa do governo de colocar ordem nesse caos. O famoso Plano Brasileiro de Inteligência Artificial.
Isso, o PDI-ARI, que foi desenhado para o período de 2024 a 2028. E a grande sacada analítica dos autores aqui é olhar para esse plano não só como uma planilha de gastos estatais chatos, sabe, mas como um verdadeiro documento de filosofia política. Que traz logo na capa o subtítulo IA para o bem de todos. Confesso que, ao ler isso, soa um pouco como uma promessa genérica de campanha política, né? Mas os autores do livro apontam que tem uma ambição real de inverter a lógica do mercado aí, certo? Tem sim, a premissa estrutural do plano é de fato bem subversiva em relação ao modelo do Vale do Silício. Como assim? A tradição lá da indústria de tecnologia é criar o produto primeiro, tipo jogar um algoritmo maluco de rede social ou de geração de imagens solto no mundo, e só depois descobrir para que ele serve de verdade e como conter os estragos que ele causa. Atira primeiro e pergunta depois. Exato. Já o plano brasileiro propõe uma visão teleológica, ou seja, orientada a um propósito pré-definido. A ideia é que a IA deve nascer, ser financiada e desenvolvida apenas se for para solucionar grandes desafios nacionais. Tipo eficiência na saúde pública, erradicação da pobreza, essas coisas. Isso. Mas, na prática governamental diária, essa filosofia toda acaba batendo numa parede intransponível de tensões concorrentes. As tensões entre aqueles 3 impulsos que regem o plano que eles citam infraestrutural, econômico e social. E, lendo sobre isso no apêndice, a conta parece que não fecha. E não fecha facilmente mesmo. Pensa nas contradições. O impulso infraestrutural defende que o Brasil precisa ter supercomputadores próprios e soberania sobre seus bancos de dados, para não ficar refém de servidores estrangeiros. Faz sentido. Faz. Só que aí vem o impulso econômico, que dita que o país precisa ser competitivo no mercado global, capacitando mão de obra hiper rápida. E, por fim, o impulso social promete usar tudo isso para diminuir a desigualdade do nosso povo. O choque é evidente na prática. Onde que a coisa quebra? O Estado gasta bilhões para montar essa infraestrutura toda e formar talentos incríveis na universidade pública, né? Mas sem uma governança draconiana para segurar esse pessoal, esses talentos brilhantes simplesmente são sugados por salários milionários do setor privado. Ah, velha fuga de cérebros. Exatamente. A infraestrutura estatal acaba servindo muitas vezes de laboratório de treinamento gratuito para as grandes corporações tecnológicas de fora. É o bem público patrocinando indiretamente a concentração de riqueza privada. E, para piorar um pouco a ansiedade institucional da nossa conversa, a gente chega ao eixo 3 do plano, que aborda a melhoria dos serviços públicos. Esse eixo é polêmico. É aqui que o livro introduz o tal paradoxo da racionalização algorítmica do Estado. Olha, a gente adora reclamar da burocracia brasileira. Quem nunca, né? A ideia de uma IA eliminando de vez aquelas filas de carimbos soa como um sonho. Mas imagina o mecanismo que isso cria na prática. Isso levanta uma questão importante, que é o momento de trazer aquele conceito lá da caixa preta das cortes americanas para dentro da administração pública do Brasil. Exatamente. Pensa nisso. É como se a prefeitura da sua cidade instalasse uma caixa preta monumental, brilhante, gigante e sem botões bem no meio da praça principal. As pessoas formam uma fila e simplesmente entregam seus documentos numa fenda da máquina. E a máquina é maravilhosa, super eficiente. Perfeita. Ela processa 1000 pedidos por segundo. Só que um cidadão insere os dados dele lá, pedindo seguro-desemprego ou um auxílio emergencial para comprar comida. E a máquina cospe um papel dizendo: negado, probabilidade estatística de fraude de 87%. Um terror kafkiano. Esse cidadão procura o atendente humano da prefeitura, desesperado, e pergunta: mas por que eu fui negado? Qual foi o critério? Onde foi que eu errei no formulário? E o funcionário público vira e responde: olha, a máquina é baseada em bilhões de parâmetros de aprendizado profundo, ela não foi programada para dar explicações, foi o cálculo probabilístico dela. É o fim do processo. E a questão democrática que os autores jogam na nossa cara é: a otimização das filas e a eficiência econômica justificam a destruição dessa transparência entre o Estado e o indivíduo. O paradoxo responde que não, de forma alguma. A essência de um Estado democrático de direito exige a accountability, que é a prestação de contas contínua para a população. Tem uma diferença brutal aí.
Qual? A grande diferença entre o setor privado negando um limite de cartão de crédito e o Estado negando um benefício social é que o Estado exerce poder coercitivo e monopolista. Você não tem para onde correr. Exato, você não pode procurar outro Estado. Se o Estado te nega um direito, ele tem a obrigação constitucional de fundamentar essa decisão numa lei que seja compreensível para um humano, para que você, como cidadão, possa recorrer administrativamente. Faz todo sentido. Quando o Estado simplesmente delega a avaliação de mérito de um cidadão para redes neurais baseadas em pesos estatísticos invisíveis, o direito de apelação deixa de existir na prática. O cidadão vira refém de uma matemática opaca que ele nunca elegeu e que ninguém consegue auditar. O que joga um belo de um banho de água fria no eixo 5 do Plano Brasileiro, que é focado justamente na governança. Fica muito bonito colocar no papel ali que o Brasil vai ter um modelo de IA ética, né? Mas regulamentar uma tecnologia cujo mecanismo interno muda radicalmente a cada 3 meses e que tem opacidade desenhada na própria estrutura de código... É como tentar amarrar fumaça. É tentar amarrar fumaça. A regulação tradicional tem esse risco sistêmico de nascer já obsoleta. A lei é lenta por natureza, e ela tem que ser, porque ela exige debate amplo e aprovação no Congresso. Uhum. Mas a tecnologia não. Ela é guiada pela velocidade de iteração de novos códigos. O abismo temporal entre a caneta do legislador e o teclado do programador é hoje o grande dilema da governança apontado nessas páginas finais da análise do livro. Então, amarrando todas essas pontas pontiagudas que a gente explorou hoje no mergulho. O que esses 3 apêndices nos gritam nas entrelinhas? Nós abrimos essa discussão falando lá sobre o raio-x invisível da modernidade. E o que o mergulho na obra do Rodrigo e do Pedro revelou pra gente foi um verdadeiro rastro de colisão. E que colisão, hein? Demais. O viés do Compass, mandando pessoas negras inocentes para a cadeia por causa de proxies matemáticos disfarçados. O carro da Uber matando uma pessoa na rua porque a responsabilidade se diluiu entre executivos e motoristas desatentos. O CNPq lutando freneticamente para impedir que os próprios cientistas terceirizem para a máquina o peso de buscar a verdade. Isso, e o Estado brasileiro tentando aos trancos e barrancos equilibrar a modernização algorítmica com a transparência democrática. E eu acho que o fio condutor que liga todas essas histórias, esses cenários, é um só. A responsabilização irrevogável do elemento humano. O erro fundamental exposto em cada um desses 3 apêndices é a ilusão sedutora de que a autonomia de uma máquina anula a autoria humana. A gente constrói esses sistemas porque, no fundo, a gente quer velocidade. A gente queria se livrar do peso colossal que é ter que tomar decisões difíceis o tempo todo. Prever o crime, julgar quem merece verbas na universidade, quem merece receber atenção do Estado. Mas não dá para automatizar a bússola moral de uma sociedade inteira. Não mesmo. O peso das consequências não pode simplesmente ser transferido para linhas de código que estão arquivadas num servidor remoto qualquer. E o que o livro propõe, e que a gente discutiu aqui, é o resgate da integridade pela via do atrito, e não pela via do conforto cego. É aceitar que a ferramenta pode até calcular probabilidades geniais, mas o julgamento de valor, aquela empatia perante o erro estatístico, a compaixão, isso tem que vir do operador humano. Do juiz, do cientista, do gestor público. Exato. E isso nos deixa com uma reflexão inquietante final para quem acompanha a gente hoje. Nessa nossa busca frenética por delegar as dores de cabeça burocráticas aos algoritmos, com aquele único objetivo de ganhar mais e mais eficiência, a armadilha já está montada. Corremos o terrível risco de tentar terceirizar exatamente aquilo que define a nossa condição humana, a capacidade de assumir a responsabilidade moral pelas nossas próprias escolhas e pelos impactos que elas têm na vida do outro. Uma baita reflexão. Grande provocação que paira no ar depois dessa leitura não é se as máquinas do futuro serão capazes de decidir tudo pelas pessoas. A verdadeira dúvida é se a sociedade vai ter a coragem de não permitir que elas decidam. É bem isso. Aquele raio-x automático da nossa abertura pode até preencher o formulário médico inteiro e não mostrar a imagem,
mas o diagnóstico final e o peso da cura daquela pessoa precisam permanecer firmemente nas mãos humanas. Olha, uma excelente síntese para fechar o cerco sobre os apêndices de hoje. Eu queria muito agradecer pelo espaço para essa discussão tão necessária sobre onde o limite da eficiência da máquina encontra a linha inegociável da ética humana. Prazer foi enorme da minha parte também. Que a gente continue questionando, analisando os mecanismos que estão por trás